Olá, meu nome é Lívia Pena Firme e hoje nós iremos conversar sobre menopausa precoce. A menopausa precoce é aquela que acontece antes dos 40 anos de idade. E sendo que algumas mulheres podem tê-la a partir dos 30, 35 anos de idade. E isso é uma surpresa na vida da mulher. E por que isso acontece? Bom, existem vários fatores. Tratamento médico, por exemplo, no caso da quimioterapia, radioterapia, remoção cirúrgica de ovários e de útero. E a passagem, o período de transição para esse tipo de menopausa, ele é muito mais rápido. Inclusive os sintomas vasodilatadores, como calores e suores noturnos, podem ser muito mais graves do que numa menopausa normal. Ou seja, é uma menopausa que acontece de repente, né? E por isso ela é muito mais traumática para a mulher. E a segunda causa é a chamada falência prematura dos ovários. Assim como as mulheres menstruam em diferentes idades, né, a partir de 9 anos, 10 anos, 11 ou até 15, elas também poderão parar de menstruar mais cedo. Então, nesse caso, a gente nem precisa chamar de falência dos ovários, né? Na realidade, eles já cumpriram a sua função. E isso acontece com 1% das mulheres. E as pesquisas ainda não são suficientes para determinar realmente por que isso acontece, quais as causas da menopausa precoce. Na realidade, se sabe muito pouco sobre esse tema, mas eu vou conversar aqui sobre as possíveis razões que isso pode acontecer. No entanto, sabe-se que, por exemplo, as doenças autoimunes são responsáveis pela falência precoce dos ovários. Quais são essas doenças? Hipotiroidismo, problemas com as glândulas adrenais, lúpus, diabetes tipo 1, artrite reumatoide, entre outras. Outra causa pode ser de questões genéticas. Então, por exemplo, se sua mãe parou de menstruar aos 36, 38 anos, é bem provável que você também vá ter uma menopausa precoce como ela, ok? Outra questão é irregularidade dos cromossomas, que podem levar os ovários a pararem de funcionar. Questões como fumo, estresse e também toxinas ambientais, sabe-se que influem diretamente nessa questão da menopausa precoce. Não são diretamente ligadas como causa da menopausa, mas, no entanto, podem contribuir para que ela aconteça. Questão do fumo, por exemplo. Mulheres fumantes costumam entrar na menopausa 2 a 3 anos antes das mulheres que não fumam. O estresse contribui para piorar os efeitos normais da menopausa, né? Os desconfortos, como insônia, irritação, secura vaginal, entre outros. E também mulheres estressadas costumam entrar antes na menopausa. Com relação às toxinas ambientais, existem evidências que elas possam também influenciar na menopausa precoce. No entanto, não foram ainda cientificamente comprovadas. Entre elas, temos o chamado xenostrógeno, que é um tipo de estrogênio artificial encontrado em embalagens de plástico, em sabonetes, em cosméticos e outras substâncias. E que nós estamos sempre em contato com isso, podendo então estar prejudicando a nossa saúde de forma geral e contribuindo para essa questão. E ainda, outro fator importante relacionado à falência precoce do ovário é a questão reprodutiva da mulher. Então, se ela tem, por exemplo, ciclos irregulares, ou se ela não teve filhos, ou se teve gravidez com muito espaço entre uma e outra, isso daí também poderá influenciar na sua menopausa precoce. E quais são os efeitos que a menopausa precoce pode trazer para a mulher? Bem, a não ser que seja por questões médicas, que a mulher, que mesmo que seja muito difícil a mulher ter tido algum problema sério de saúde, parar de menstruar, né? Costuma deixar a mulher muito confusa.
Inclusive porque o diagnóstico é bastante demorado, porque nenhum médico consegue supor que uma mulher em torno dos seus 30 anos esteja entrando na menopausa. Então, às vezes, esse diagnóstico pode ser longo, demorado, deixando a mulher muito angustiada. E quando ela recebe esse diagnóstico, nossa, é um choque para ela. Porque, de repente, ela não vai mais poder engravidar, ela vai perder a regularidade dos ciclos menstruais. Isso pode trazer uma angústia, até uma depressão, porque junto com essa perda da menstruação, vem também uma sensação de perda da juventude, né? E isso, de fato, é muito triste e angustiante para a mulher. Por outro lado, algumas mulheres não sentem absolutamente nada, elas simplesmente param de menstruar. E aí você poderá me perguntar, e como é que eu posso saber isso, se eu estou entrando numa menopausa precoce ou não? Bom, além desses sintomas que eu falei para você, né, dessas mudanças físicas que poderão estar ocorrendo antes do que seria o seu ciclo normal, você poderá estar vendo os seus níveis de estradiol, que se estiverem baixos, poderão estar indicando uma entrada numa menopausa precoce, e os níveis dos hormônios folículo-estimulantes, o FSH, que se tiverem aumentados, poderão também indicar uma entrada na menopausa precoce. Ok, meninas, era isso que eu queria conversar hoje com vocês. Espero que tenha sido esclarecedor. Se vocês gostarem, curtam, por favor, e até uma próxima oportunidade. Abraço para todas!